Olá, um bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 18 de abril, e o Senado Notícias está no ar. As atividades de hoje no Senado começam daqui a pouco. Vamos conferir a agenda aqui no nosso telão. Às 10 horas da manhã, o plenário do Senado faz uma sessão especial para comemorar os 62 anos do aniversário de Brasília. Às 2 da tarde, a Comissão de Direitos Humanos faz uma audiência pública para discutir as alterações na política de atenção psicossocial do Ministério da Saúde. A Comissão de Educação já agendou novos depoimentos para tentar esclarecer denúncias de supostas irregularidades no Ministério da Educação. A ideia é coletar o máximo de informações antes de ouvir o atual ministro Victor Godoy. O presidente da comissão, senador Marcelo Castro, disse que pretende ouvir as pessoas citadas nas denúncias de corrupção no MEC e no FNDE nos dias 26 e 28 de abril. Foram aprovados convite para ouvir Garigan Amarante Pinto, diretor de ações educacionais do FNDE, Gabriel Vilar, diretor de gestão, articulação e projetos educacionais do FNDE, Odimar Barreto, ex-assessor especial do MEC, Nelly Carneiro da Veiga Jardim, ex-assessora da Câmara dos Deputados, Luciano de Freitas Mussi, ex-assessor do MEC, Cresos Ralph Lavra Santos, assessor da Assembleia Legislativa do Maranhão, e os empresários Darwin Lima e Jorge Guilherme da Silva Souza. Marcelo Castro diz que prefere ouvir o atual ministro da Educação após fazer todas as oitivas. A oitiva do ministro atual, Victor Godoy, vai ser muito importante. Então, quanto mais elementos nós tivermos acumulados daqui para lá, quanto mais informações nós tivermos acumulados até a oitiva dele, eu acho que ficará mais enriquecedor a audiência com ele. Para o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, possíveis irregularidades no governo devem ser apuradas pela Polícia Federal e pelos órgãos de controle. Ele defendeu prudência e cautela em um ano eleitoral. É muito importante que haja, por todos nós senadores, muita prudência e muita cautela para que uma CPI, caso deva existir, tenha um propósito firme de apurar um fato ilícito e estabelecer a responsabilidade de seus autores. Então, há um propósito de uma CPI que não pode ter viés eleitoral. Então, vamos ter essa cautela, sem afirmar que exista isso nesse instante, mas vamos ter essa cautela para evitar que, porventura, isso possa acontecer. Chegou ao Congresso o projeto do Poder Executivo para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023. É no primeiro semestre que uma comissão de senadores e de deputados se reúne para planejar onde e como aplicar os recursos da União. Contas, contas e mais contas. Para a dona de casa ou para o gestor público, o raciocínio é praticamente o mesmo. O ideal é separar o dinheiro arrecadado para fazer frente às despesas. Primeiro, aquelas mais importantes, obrigatórias, moradia, saúde, educação, alimentação, tocando em frente o dia a dia. Mas é sempre bom reservar algum também para as emergências e imprevistos. O orçamento da União deve ser planejado de acordo com tudo isso. A LDO, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma peça fundamental para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Sem a peça das diretrizes orçamentárias, você não monta a lei do orçamento. Ainda nem nos recuperamos da pandemia e veio a guerra na Ucrânia, encarecendo insumos, produtos e os custos de transportes entre os países. No Brasil, a inflação passa de 11% ao ano. O cenário na economia é de instabilidade. Tudo isso vai ser levado em conta pela Comissão Mista do Orçamento. A Comissão Mista do Orçamento é composta por 30 deputados federais e 10 senadores, com igual número de suplentes. Até 29 de março passado, a senadora Rose de Freitas ocupou a presidência, que agora, de acordo com o regimento, será exercida por um deputado. Este ano, a página da comissão disponibilizou o sistema Sindorc para substituir os ofícios enviados por parlamentares e público externo sobre indicações para a execução de emendas do relator geral. Há muitas questões que precisam ser discutidas calmamente, profundamente, e isso é muito complicado de fazer durante a própria elaboração do orçamento. É preciso separar diretrizes, hipóteses, ideias sobre as quais o orçamento se baseará
do próprio orçamento, de sua própria elaboração. O que deve ser levado em conta na elaboração do PELOA, bem como na sua tramitação no processo legislativo, é justamente esse papel orientador que ele tem na elaboração e execução da LOA, para que o orçamento ele possa cumprir efetivamente o seu papel de lei de meios para a obtenção de boas políticas e serviços públicos. Menos acidentes, menos doenças, mais saúde, segurança e melhores condições de trabalho. Esse é o alvo do Movimento Abril Verde. Uma sessão temática no plenário do Senado debateu o assunto. O movimento escolheu este mês por duas datas comemoradas em abril. De um lado, o Dia Mundial da Saúde, que é celebrado no dia 7 de abril. Do outro, o dia 28 do mesmo mês, é o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Esse último tem origem em uma tragédia ocorrida em 1969, quando se registrou a explosão de uma mina nos Estados Unidos da América, onde morreram 78 mineiros. A presente sessão busca desenvolver ideias e projetos comprometidos com um ambiente de trabalho tanto produtivo quanto saudável. Quando se trata de prevenção de acidentes no trabalho, o Brasil precisa fazer o dever de casa. Os números mostram isso. Somente em 2021 foram comunicados 571 mil acidentes de trabalho, mais de 2.487 mortes de trabalho. No trabalho. A explosão numa fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em 11 de dezembro de 1998, resultou numa condenação internacional. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a maior entidade dentro do sistema interamericano de proteção de direitos humanos, e o Brasil foi condenado pela violação ao direito a condições equitativas e satisfatórias que garantam a segurança, saúde e higiene no trabalho. Esse caso trata de empregadas que trabalhavam em uma fábrica de fogos, trabalhavam sem qualquer equipamento de proteção individual, trabalhavam sem qualquer treinamento prévio e sem a observância de qualquer norma de segurança, saúde e higiene do trabalho. Além disso, apesar de ser uma empresa registrada, essa empresa que fabricava fogos de artifício, ela não foi realizada nenhuma atividade de fiscalização nessa fábrica de fogos, e sendo que exercia atividades nitidamente perigosas. Acidentes tanto podem resultar em perdas humanas, ferimentos, sequelas e mortes, como geram prejuízos para vítimas e familiares, para as empresas e para o país. Pelo menos 469 milhões de dias de trabalho foram perdidos. Isso traz prejuízos para as empresas. 120 bilhões de reais foram gastos pelo INSS com benefícios acidentários. Isso ilustra apenas uma parte desses prejuízos humanos para as famílias brasileiras, para os empregadores e para a economia do Brasil. Esses acidentes, eles são evitáveis. Esse é o nosso grande pesar. Há como fazer mais. Para este debatedor, perseguir boas condições de trabalho e prevenção de acidentes é também questão de competitividade de empresas e nações. No mundo globalizado, quem fizer a melhor gestão, o país que fizer a melhor gestão em segurança e saúde, ele vai ser mais competitivo. As nossas empresas serão mais competitivas, vamos aumentar a competitividade e a produtividade do trabalhador, com consequência de aumento de salário. Qualidade de vida. O ex-secretário-geral da Mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello, foi homenageado com uma fotografia que vai ficar exposta aqui no Congresso Nacional. Luiz Fernando Bandeira de Mello exerceu a função de secretário-geral da Mesa de 2014 a 2021. Entre as atribuições do cargo estão o assessoramento às sessões do Senado Federal e do Congresso Nacional e a execução das atividades de gestão do processo legislativo. Bandeira conta que, enquanto esteve à frente da SGM, pôde participar da história do país. Foram quase 7 anos como secretário-geral da Mesa, fora as outras posições que eu tive a ocasião de ocupar aqui no Senado, antes de me licenciar, como atualmente para o CNJ. Mas devo lhe dizer que a experiência nos traz a oportunidade de ser testemunha da história. Eu pude
presenciar 3 postos presidenciais, um impeachment, uma votação de várias matérias sensíveis, históricas até, no Senado. E eu acho que a função do secretário-geral aporta é a capacidade de participar desses momentos, com uma pequena contribuição, evidentemente, uma contribuição acessória ao processo político-legislativo, mas, sem dúvida, está presente naqueles momentos que são marcantes na história do país. Consultor legislativo do Senado desde 2004, Bandeira de Mello já exerceu vários cargos dentro da casa. Foi consultor-geral adjunto, advogado-geral, chefe de gabinete da presidência e diretor-geral antes de chegar ao posto de secretário-geral da mesa. A cerimônia de aposição de foto aconteceu no Salão Negro do Senado Federal e contou com a presença de várias autoridades. Acho que nunca mais teremos na história do Senado Federal um servidor que em tão pouco tempo ocupou tantos cargos importantes. E ele não ocupou simplesmente os cargos, ele transformou todos os lugares que ele passou. Bandeira é um homem de grandes feitos, um homem que, ao escutar o currículo dele ser lido, se pode notar que ele exerceu funções de altíssimo relevo nos 3 poderes da República. Isso é raríssimo, isso dá a ele, e é algo que nos beneficia enquanto servidores do Senado, uma perspectiva única, de poder construir soluções, de poder construir raciocínios, de poder construir teses, de uma perspectiva única de quem viveu basicamente os 3 lados do balcão que se pode viver na esplanada. O Bandeira cumpriu muito bem esse papel e é mais do que justo que essa tradição possa ser respeitada com o encerramento da sua foto na galeria oficial. É, do ponto de vista institucional, também um reconhecimento que o presidente Rodrigo Pacheco, nesse momento, faz. E no meu caso também, que eu tive a honra de ser assessorado pelo doutor Bandeira, como secretário-geral da mesa, no período que estive na presidência do Senado, reconhecer a importância de todos os servidores, em nome do Bandeira, que hoje recebe essa homenagem aqui, mas que todos nós aqui, cada servidor do Senado Federal merece o nosso reconhecimento. Atualmente, Bandeira ocupa o cargo de conselheiro no Conselho Nacional de Justiça, órgão que faz o controle externo dos atos de membros do Poder Judiciário. O Bandeira hoje é a figura mais importante da fiscalização do Judiciário brasileiro, através da ouvidoria geral do país que ele exerce hoje em relação à justiça brasileira. Portanto, eu quero dizer que nada melhor do que você, que ascendeu na carreira, poder ser exemplo para os demais companheiros. Bandeira é esse homem simples, simpático, sempre rindo, sempre disponível e sempre muito competente, capaz e trabalhador.